Eu saúdo os irmãos com a paz de Cristo, amém? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, pedindo aos irmãos que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Irmãos, vamos propagar a palavra de Deus, vamos atingir até os confins da terra, como diz na palavra do Senhor, amém? Irmãos, estamos aqui hoje, no domingo de Páscoa, para falarmos a respeito da Páscoa. A Páscoa, ela se tornou hoje uma data comercial, uma data que se fala muito em venda de ovos de Páscoa, mas precisamos entender o sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa, em hebraico, quer dizer passar por cima, passar alto. É uma festa judaica que comemora a liberação, a libertação do povo da escravidão do Egito e faz referência à passagem do Cordeiro, quando o sangue do Cordeiro, passado na soleira das portas das casas dos judeus lá no Egito, serviria de sinal e Deus passaria por cima, passaria alto. Esse é o sentido da Páscoa. É uma festa que celebra a libertação do povo do Egito e faz referência ao Cordeiro. Trazendo para os nossos dias, para os dias de hoje, nós vamos fazer, porque tudo isso é uma figuração do que ia acontecer com Cristo. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele foi morto, crucificado pela humanidade, crucificado pelo meu, pelo seu pecado, crucificado para que tivéssemos vidas e vida em abundância, e para que fôssemos libertos, para que tivéssemos a liberdade. Então, a Páscoa, nesse sentido, a gente comemora hoje a ressurreição de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que foi morto, mas que ressuscitou. Ele culminou a missão dele na morte, quando ele é morto. Mas a missão, ela se completa de verdade após a ressurreição. Jesus Cristo, ele é ressurreto. A Bíblia diz em João, no seu capítulo 20, que já ali no versículo 1, Maria Madalena, ela vai ao túmulo ainda de madrugada, e quando chega lá, ela vê a pedra removida e não vê Jesus Cristo. Ela retorna e conta aos discípulos. Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, João, vai até o sepulcro e, chegando lá, constata que o corpo de Cristo não estava lá. Eles retornam, mas Maria fica ali e ela chora porquanto tinha desaparecido o corpo de Jesus Cristo. Ela olha para dentro do sepulcro novamente e vê dois anjos assentados, um à cabeceira e outro aos pés do lugar onde Jesus havia sido sepultado. E os anjos perguntam: por que choras, mulher? E ela diz que levaram o corpo do Senhor dela e ela não sabe onde colocou. Em seguida, ela olha para trás e vê Jesus, mas não reconhece. Achando que é um jardineiro, pergunta se foi ele que levou o corpo para dizer onde está o corpo, para que ela pudesse levar e continuar enlutada, assim como estavam todos os discípulos enlutados. E ele pergunta: por que choras, mulher? Ela não reconhece Jesus, mas Jesus a chama pelo nome: Maria. Ela reconhece a voz do Senhor e ela diz Rabone, que em hebraico quer dizer mestre. Ela reconhece a Jesus, mas Jesus a reconheceu primeiro. Jesus, ele nos chama pelo nosso nome. Jesus, ele tem intimidade conosco. Ele está nos chamando nos dias de hoje. O sacrifício dele não foi em vão. Ele não está morto, pendurado no madeiro. Ele não ficou sepultado. Jesus Cristo, ele morreu para se cumprir aquilo que Deus tinha planejado.
para que a morte dele fosse substitutiva, uma morte que substituísse a minha, a sua, a morte espiritual, para que fôssemos salvos. Então, irmãos, ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando Maria reconhece, ele fala: vai, diga aos discípulos, diga aos meus irmãos, eu estou vivo. Jesus vai até com os discípulos, se apresenta aos discípulos, mostra suas chagas, as suas feridas, a mão, o lado. Eles compartilham com Tomé, que não estava no momento, e Tomé diz assim: eu só acredito se eu colocar a mão na sua ferida, nas suas mãos e no seu lado. Se não colocar, não acreditarei de forma alguma. E estando eles reunidos novamente, Jesus aparece. Dessa vez Tomé estava. Jesus: toque, Tomé. Toque em minha mão, toque em meu lado. E Tomé ficou maravilhado e reconheceu ali a pessoa de Jesus Cristo ressurreto. Jesus fala: você acreditaste porque viste? Bem-aventurado aqueles que não viram e acreditaram. É a nossa geração. Nós cremos pela fé que Jesus é o Cristo, que Jesus ele foi morto pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou, que ele está assentado à destra do Pai. E quão maravilhoso foi este ato! Quão maravilhoso foi este evento! Este evento, ele nos traz dois presentes maravilhosos, irmãos. Primeiro, em João 14, versículo 3, ele diz que quando ele for e preparar lugar, ele virá para nos buscar e para que a gente esteja onde ele estiver. Em João capítulo 3. E o segundo presente é em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Ele diz que nós receberemos poder. O Espírito de Deus vai descer sobre vós. Então, com a morte de Jesus Cristo e com a ascensão de Jesus Cristo aos céus, o Espírito de Deus, ele desce e ele é o nosso Consolador, ele passa a habitar em nós. E nós temos assim a certeza de que iremos habitar com Deus na mansão celestial, que iremos estar junto com Jesus Cristo. Ele nos dá essa certeza em João capítulo 14, versículo 3, que ele diz que vai preparar lugar. Para que ali, quando ele preparar o local, que ele preparar lugar, ele diz que na casa do Pai dele há muitas moradas, e quando ele preparar lugar, que ele voltar, ele vai nos levar para estar junto com ele. Enquanto ele não vem, ele enviou o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós, que está aqui, que nos conduz e nos leva de volta a ele. Então, irmãos, nesse dia de hoje, comemoremos a Páscoa no seu verdadeiro sentido, que é celebrar a nossa libertação. A libertação da escravidão, a escravidão do pecado. Comemoremos o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, que foi morto, mas não ficou morto, ressuscitou. Então, nesse dia de hoje, guarde essa palavra no seu coração. Guarde, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascual. Ele foi morto, mas foi ressurreto. Ascendeu ao céu e está preparando lugar para nós. Enquanto isso, o Espírito Santo de Deus habita em nós, nos consolando e nos conduzindo, nos convencendo do pecado e nos conduzindo de volta a Deus. Guarde essa palavra no seu coração.